Fala, galera, Deus abençoe a tua vida, um bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual horário que você vai estar assistindo ou ouvindo, no teu carro, no teu fone, indo trabalhar no Uber, sei lá, fazendo almoço, tomando banho, se depilando, não sei qual horário que você vai ouvir esse podcast, mas que o Senhor te abençoe, muito feliz, mais um episódio aí que nós estamos podendo proporcionar para você, e eu tenho certeza que isso vai de alguma forma edificar a tua vida e vai ser bênção pro teu coração. Tô aqui com ele, pastor Wesley. E aí, pastorzão? Junto. Tá bem? Mais uma. Bem, graças a Deus. Tá feliz? Feliz mais. Cada dia mais próximo. Amém. Cada dia mais rico, tá tudo certo. Gente, nós temos um convidado hoje muito importante, muito especial, um grande homem de Deus. E eu acredito muito que tem um papo muito incrível pra gente falar aqui hoje, responder algumas perguntas e conhecer um pouco do coração dele, da história, da trajetória. E tá aqui o nosso pastor William Canuto. Pastor William, bota a palminha aí depois. Cadê, poxa? Me deixou no vácuo, hein? Pastor William, como é que você tá? Tá bem? Tá feliz? Bem demais, graças a Deus. Felicidade é uma decisão, né, pastor Coutinho? Ah, meu homem. Eu decidi ser feliz porque a felicidade decidiu-se por mim primeiro. Glória a Deus. E aí, pastor William, como é que tá a casa, a família, a esposa? Bem demais, pastor Coutinho. Que bem bom. demais. Falei com a minha esposa, né, até deixar um abraço aqui pra Dai, que é um presentaço de Deus pra minha vida. E Deus tem nos abençoado demais. Né? Eu, na verdade, costumo dizer que o casamento vem por duas maneiras, né? Ou pelo amor ou pela misericórdia. Né? Se vocês olharem para Dai e olharem para mim, vocês vão entender. Próxima vez ela tá aqui. Não, ela vai vir, Jesus. sim, em nome de Jesus. Ela tá aqui em Camburu. O pastor William ministrou ontem aqui na nossa igreja. Foi incrível, irmão. Foi Deus é bom. extraordinário. E o senhor ter feito grandes coisas. Pastor, o senhor é natural de? Sou natural de Cornélio Procópio, né? É uma cidade no interior do Paraná. É bem no norte, né? Fica longe da capital. Longe assim, 400 quilômetros. Sim. Então é uma distância até boa. Mas eu sou procopense. Cornélio Procópio, mas eu sou procopense. Procopense. Mas hoje mora em Londrina. Hoje eu moro em Cambé, na verdade. Cambé. É do lado, é distrito? É ao lado ali, né? Tem ruas que dividem. Sim. Aí eu acho que só na hora do imposto que a pessoa quer falar que ela mora em Cambé, né? Que é mais baixo. Eu tenho um amigo meu, inclusive ele está aqui, ele esteve conosco quando tocando ali, o Josué. Ele morava, agora ele mora em Londrina. Aham. Mas ele morou a vida toda em Cambé. Mas quando perguntava pra ele, onde você mora? Ele falava, eu moro em Londrina. Só que na frente da casa dele tem um CEMEI, tipo uma creche, uma escola que tá escrito assim, ó. O nome lá, que eu não me lembro, de Cambé. E ele insistia que ele morava em Londrina. Aí um dia eu falei pra ele assim, você quer morar em Londrina? Mas eu já prefiro morar em Cambé, porque o imposto de Londrina é muito alto. Lembra de uma galera daqui, né, Wesley? Camboriú e Balneário. A galera de Camboriú, aí vai botar no perfil assim, ó, tem um monte de gente que estão gravando aqui, que eles fizeram tudo isso e já estão rindo. Eles botam assim, ó, BC, BC. entendeu? Tem esse jovem, eles botavam assim, ó, BC e embaixo botava Ariano. O signo dele tá repreendido. Ninguém quer... Ô, mas peraí. Aí embaixo botava @GP Camboriú. Mas a galera faz isso. Camboriú, bota lá BC. Não, gente, Camboriú. E quem não sabe, Camboriú é uma cidade. Balneário, Camboriú é outra. Ok? A irmã mais rica. Ok? Mas nós somos o irmão mais velho. Mas é incrível. Pastorzão, e casado há quanto tempo? Nós já somos casados há 10 anos, né? Nós vamos completar 11 anos agora no final do ano, né? Tá quase aí, né? Já estamos no meio. Glória a Deus, glória a Deus. São 14 anos juntos, né? E 11 anos de casado. Pastor, vamos começar do começo. Como é que foi seu processo de conversão? Vem de uma família cristã, não vem? Qual foi o processo? Quanto converteu? Conta um pouco pra gente aí. Na verdade, eu não... Usando o termo, né, que o pessoal sempre usa, que é um berço cristão. Eu não nasci, mas com 4 anos de idade, né, foi quando meu pai ele se converteu. E aí nós passamos aí junto com ele, né? Mas sempre assim, muito firmado mesmo. Meu irmão, desde criança, se deixasse, eu queria estar na igreja todo dia. Né? De segunda a segunda, nós sempre ali. E foi assim, meu pai, ele jogava bola, né? E a história, assim, tipo, meu pai, que já não está mais entre nós, né? Mas bem resumido, assim, é algo bem legal, porque o meu pai, ele sofreu um acidente, ele quebrou o pescoço. E quem quebra o pescoço morre. E o que eu falo assim,
do acontecimento que eu achei muito interessante é que o meu pai ele estava no banco de trás e 15 minutos antes do acidente ele falou assim, eu estou um pouco cansado, né, das pernas, deixa eu ir para frente. Aí o homem que trocou de lugar com ele faleceu e ele não. Aí esse que morreu ele tentou tirar, né, mas foi difícil. Os outros dois ele salvou. E como ele era saqueiro, ele era muito forte, ele levantou o carro e colocou na cabeça para tirar os amigos. Caramba. Nisso o carro caiu e quebrou o pescoço dele. Meu Deus. Deram ele como morto. Jogaram ali, não tem mais o que fazer. Aí, né, alguém que estava trabalhando lá viu ele se mexendo, foi falar com o médico e falou, não, isso aí é normal, o sangue tá circulando. Ele falou, não, ele falou comigo. Aí foram ver e ele disse que ele orou, ele falou para Deus que se Deus o salvasse, né, que ele ia seguir, né, os caminhos do Senhor. E ele pescava com, nós falamos o seu Dino, né, que era o irmão Angelino, e ele pregava muito, né, pro meu pai e para 2 amigos deles que hoje são pastores lá em Cornélio, né? E então o legal é que eles eram 3 melhores amigos que se converteram juntos. O meu pai foi o primeiro, no caso, por causa do irmão Dino, mas eles se batizaram juntos. Então foi ali desde os 4 anos de idade, né, que eu me converti. Não, que eu comecei aí, né? Conheceu ali. Isso, mas eu tive assim uma experiência impactante com Tem Deus. um dia que você lembra só, esse dia foi o dia que eu encontrei Jesus. Eu tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade e nós estávamos num congresso de criança. E eu me lembro que nós tínhamos acabado de sair de uma escola bíblica de férias. E ali eu já fazia o pessoal já começava a notar o meu lado comediante, assim. Uhum. E foi muito legal, ajudei as tias na época, né? Uma criança, ajudava elas, assim, nas atividades e tudo mais. Porque geralmente quando eu tinha aquelas perguntas bíblicas, quem souber ganha um prêmio, eu levantava a mão. Eu me lembro uma vez que eu tinha 13 anos, eu participei de uma gincana dessa de perguntas bíblicas, eu já tinha ganhado os 8 primeiros prêmios. Nossa. Aí o pastor pegou e falou assim, Covarde. não, você não vale mais. Tal. Covarde. Né? Mas nessa experiência, nós tínhamos acabado de sair de uma escola bíblica, né? Eu tinha 8 anos, e foi o congresso. E eu me lembro que foi uma ministração muito forte mesmo. E aí era uma preletora, uma mulher, que agora me fugiu o nome, e ela perguntou quem queria aceitar Jesus, e como estava no congresso de criança, ela começou a dizer, você, né, que é criança, que até hoje vem com o seu pai, que talvez não entenda isso agora, mas que vive as experiências dos seus pais ou dos seus responsáveis, né? Mas se você realmente quer ter um encontro comigo, falou muito forte comigo. Eu comecei a chorar, chorava. E aí o pessoal, quando viu eu indo para frente com a mão levantada, alguns começaram a dar risada, até falar, não, ele é daqui da igreja mesmo, é criança, às vezes não entendeu o que você falou. Aí eu ouvi e eu falei, eu entendi. Oh. Mas eu entendi que hoje eu estou entregando realmente a minha vida para Jesus. Eu tinha 8 anos de 8 anos de idade. Então, assim, foi muito marcante. Uma experiência marcante, uma experiência, né? Assim, maravilhosa. E isso traz uma alusão como que hoje, no nosso contexto, pais não enxergam essa necessidade que a criança tem um encontro com Jesus, né? Por exemplo, às vezes a pessoa nasceu ali num berço cristão, né? Já nasceu ali um pai, uma mãe que serve a Jesus e não entende a necessidade de levar essa criança a ter um encontro com Jesus, né? E o que é importante, ontem a gente estava aqui no final do culto, ali tinha as bíblias de criança e as crianças querendo a Bíblia, aí às vezes o pai vai olhar aquilo e vai falar assim, não, mas é uma criança, só tá querendo aqui porque é legal. Não, mas aquilo ali é um incentivo. Ela vai começar a conhecer as histórias bíblicas, vai começar a conhecer os textos, vai começar a conhecer a história, porque às vezes o pai e a mãe jogam muito na responsabilidade da igreja. Irmão, mas... Ou da escola. Ou da escola. Como fala assim, quem tem que educar é a escola? Não, quem tem que educar é a família, né? E assim como a igreja, a criança tem que conhecer o evangelho dentro de casa, com o pai e a mãe, claro, óbvio, um parente, quem não tem um pai, uma mãe, alguém da família que serve ao Senhor. Mas como nós, como cristãos, temos que entender que tendo nós filhos, ou aqueles, seja sobrinho, seja quem for que na nossa família, levar essa criança, seja de 7, 8, 9, 10, 11, não sei, levar essa criança a ter um genuíno, verdadeiro encontro com Jesus, para ela ter a experiência dela, como você está contando hoje aqui, anos depois, ela poder contar a experiência. Sim, eu sempre até utilizo esse termo,
A Bíblia diz que ensinai o menino no caminho, No caminho. não é o caminho. E eu me lembro que um dia eu falei para pais, e eu falei, ó, isso me marcou muito, eu acho que é muito importante nós entendermos. Ensina o menino no, não é o. Aí eu dou sempre um exemplo assim, vamos falar de escola dominical. Né? Sim. A gente cresceu ali na escola dominical. Filho, vai para a escola dominical. Aí o pai fala assim, ó, eu vou te explicar, é bem fácil, já tá com 8, 9 anos de idade, tá bom? Ó, você vai pegar essa rua, nossa reta aqui, e vai seguir. Quando chegar lá na venda da dona Ana, você vai quebrar à direita, vai subir até o colégio Dom Pedro, aí você vai pegar a rotatória, não na primeira, na segunda você vai entrar, vai ter a Ótica Avenida, você passa mais 1, 2, 3, vai ter o batalhão, você vira à direita, na sua terceira você não entra, na quarta você pega a direita. Nossa. A criança, Não, tá perdido. ela ensinou o caminho, agora ensinar no caminho vem aqui comigo, filho. Sim. Se arruma, porque hoje vai ter a escola, a mãe vai ficar com os adultos, o pai vai ficar com os adultos, se não tem o pai, a mãe, mas o responsável que seja, mas eu vou contigo. É pegar na mão, ou seja, é no sentido de caminhar junto. O caminho E se essa, torna, né? exatamente, O caminho se torna escola. exatamente. E essa fala que o senhor falou é muito importante, que não é deixar a criança como se, não, ela não está no tempo ainda. Né? Eu venho daquele tempo que era o cultinho. O meu pastor hoje, ele já fala, não, é um culto na linguagem deles, ou seja, é um culto na linguagem infantil. Tão importante quanto o culto principal para o adulto. Sim, existem algumas igrejas que tem a Kids, né? Então vamos supor, GP Camboriú, daí tem a GP Kids. Uhum. E você vai ver, o pessoal tem a estrutura mesmo, a didática, e eu falo isso porque a minha esposa ela é pedagoga. Uhum. Né? Então ela leva uma didática assim, que é muito fundamental. E dentro da Bíblia dá para nós fazermos um método pedagógico e que você consiga inserir também momentos ali de descontração para as crianças, mas que façam elas sempre estarem dentro do contexto bíblico. Sim. Né? Isso é muito importante. Inclusive, em relação a isso. O que eu vejo hoje é que os pais, não todos generalizando, mas numa grande maioria, para que eles tenham o seu tempo de liberdade, eles deixam o filho na frente da tela. Daí eu não falo só a tela do celular, porque às vezes é a tela... iPad, televisão. Isso. E assim, não dá para tentar segurar muito, porque às vezes vai num supermercado, tem uma tela, aquilo ali já está contando. Por que eu falo isso? Eu aprendi com um doutor, inclusive ele é aqui de Joinville, ele esteve em um congresso de neurociência nos Estados Unidos. E lá estavam só, né, os grandes top, mesmo, né? os top. E ele falou para mim assim, ó, não é uma criança. Um adulto que fica de 3 a 4 horas na frente de uma tela, sendo que ele não trabalha com isso, por exemplo, eu trabalho com isso. Tem dias que eu passo bem mais. Mas que não trabalha é como se ele fosse viciado em pedra de crack. Imagina uma criança que não trabalha com isso. O vício é tão grande. Já viu alguns vídeos que tira o celular da mão da criança, grita, berra, e às vezes adolescente eu vi um fazendo vídeo isso. esses dias que tirou a criança de perto da televisão, a criança ficou se debatendo no chão, assim, ó, tipo, se debatendo. Quando eu vi esse vídeo que me deu um start, eu, cara, meu Deus, como assim uma criança se debatendo ali, fazendo escândalo, porque a mãe tirou de perto da televisão. Aí a mãe botava, a criança parava. Olha a mãe isso. tirava, fazendo escândalo. É tipo assim, é assustador, né? Só que o pai e a mãe deixam às vezes, e não é uma crítica ao pai e à mãe que eu tô fazendo, né? Mas é um conselho. Por exemplo, eu não sou pai ainda, então talvez eu tô falando numa área que eu não tenho propriedade, talvez, mas é um conselho. Você fazendo aquilo só pra poder... A criança não vai ficar quietinha. Cara, tá gerando algo pior. Negativo. Negativo. E lá na frente, ok? Isso vai ter um problema. Um pastor que a gente tá gravando agora aqui, já é tarde da noite, mas eu vim de um culto e o pastor falou algo que é interessante. Ele falou assim, ó, não coloca a culpa no teu filho ser hiperativo se talvez você não coloca a culpa se teu filho é hiperativo, se talvez você foi uma mãe omissa. Olha aí. Aí, caraca, ele falou isso. Eu falei, caraca, é verdade. Às vezes é mais fácil culpar o filho de ser hiperativo, mas não reconhece que em algum momento, em alguma área da vida, foi uma mãe omissa. Entendeu? Então, tipo assim, ó, o que é a criança, né? A sua esposa é pedagoga, você vai saber responder melhor do que eu. Mas o que é uma criança?
Uma criança, ela nasce, ela não nasce com vontade de ficar com a cara no telefone. Eu parei pra pensar esses dias. Ela nasce da forma que nós nascemos. Sim. Não sabe de nada. Então, tudo aquilo, mamãe, essa criança aqui, ela gosta disso. Não, ela aprendeu. Alguém mostrou pra ela. Eu sempre brinco, eu falo pra minha esposa assim, é que eu também não sou pai ainda e não tenho essa propriedade. Mas por ela ser pedagoga e ter muito contato, principalmente no infantil, né, que é nessa área, né, que ela já pegou desde o 1 até o 6, por exemplo. Então, assim, ela tem muito conhecimento e ela estuda demais. Mas, assim, o que eu brinco com ela o meu filho, eu vou tentar, pelo menos, só vai, eu digo, pegar nessa maneira, dessas quantias que ficam aí, quando ele chegar em mim e falar, papai, isso aqui é um celular, que dá para me falar com alguém, seja por voz, por vídeo, só que antes era um telefone que tinha que usar ficha, já usou cartão, tinha que discar, e assim, então ele conhece, ele sabe o que é isso. É claro que hoje não dá para tirar a criança do digital, porque na escola. Hoje as crianças eles aprendem muito fácil e dependem disso porque a tecnologia se avançou muito. Mas o que eu estou dizendo é assim, ele só vai pegar na mão quando ele pelo menos tiver uma noção. Sim. Porque eu vejo às vezes crianças de menos de 1 ano de idade que para parar de chorar tem que deixar ali meia hora, 1 hora na frente do celular. Se tornaram dependentes já. Exato. Na minha época não tinha isso, mas tinha o quê? Tinha a bola, que eu gostava demais. Sim. Tinha o tal de bater tazo, lembra? No Rio tinha pipa. Não sei pipa. Pipa não, aqui? Aí nem se fala. Se deixasse, Paraná é eu pipa? ficava, meu Deus aqui do céu. Pipa. O dia inteiro soltando pipa. Só que a mãe falava o quê? Não, agora deu a hora. O culto vai começar às 7h30, 5 horas, tomar banho, descansar. Não quero ninguém dormindo no culto. E quando dormia, o galo cantava. Mas eu vejo muito. Então, eu percebo isso. Não é um julgamento, não sou pai. Mas eu tenho um propósito com a minha esposa. Eu falei, cara, quando a gente tiver nosso filho não vai ficar na frente de tela, pelo menos, assim, ó, até os 3 anos, não vai conhecer o que é uma tela. Né? Vai conhecer. Claro, vai conhecer assim, tá no meu colo, eu tô com o celular na mão, né? Estamos numa sala. Vai no mercado. Vai no mercado. Agora, não vai ser algo que eu vou ficar induzindo, não. Quer ter que parar de chorar, não. Aí gera uma carência, gera uma falta, aí gera todo um tipo de problema lá na frente. O senhor falando isso, eu me lembrei de algo muito interessante, de um amigo, que ele passava uma dificuldade. Então, ele tinha que trabalhar em 2 empregos. Das 6 da manhã até às 4h30, só que o menino chegava às 5 horas em casa. Só que 6 horas ele já tinha que estar no outro serviço. Então, do período do menino chegar, era o período dele comer algo e ele tinha 15 minutos para brincar com o filho e 15 minutos para chegar no outro emprego. Então, nesse período de 1 hora, todo dia, 15 minutos, ele brincava com o filho dele. Ele falou, tinha dias que eu não sabia mais o que fazer. Aí, quando ele gostava muito da brincadeira, eu repetia durante alguns dias. Senão, eu tinha que inventar. O menino, hoje, né, já fala, ele diz assim, ó, o meu pai, por muito tempo, não teve o tempo que ele queria para ficar comigo. Mas os 15 minutos deles eram os melhores dias da minha vida. Uau. O que eu sempre falo é, mesmo não sendo pai, não tem desculpa. Se é 15 minutos, se é meia hora, se é 1 hora, faça que seja o melhor momento para com o seu filho. A minha mãe fazia muito isso conosco. O pai nessa parte faltou, apesar de ser muito carinhoso, faltou com isso. Mas a mãe não. A mãe às vezes chegava da igreja, ela que limpava a igreja é enorme, ela chegava cansada, fazia cultinho. Eu sempre era o pregador, eu amava. O meu irmão tocava um violão com 2 cordas. Daquele jeito, né? Sem tocar mesmo. E aí eu pregava, a minha mãe era líder do círculo de oração, a minha prima era que dirigia o culto, mas nós amávamos aquilo. Mas ela estava cansada, quase dormindo, mas ela estava ali, né? Insistindo, ela estava ali investindo, seria a palavra melhor nossa. Isso aí até hoje, né, gerou meu irmão pastor, né, também de uma linda igreja, e valeu muito, sabe, Hoje toda a tua família serve ao Senhor? No geral, assim, se você diz da minha casa ali, meu pai faleceu, né, há 2 anos. A minha mãe, sim, ela... Seu irmão tem irmãos? Tem um irmão. Um irmão? Um irmão. Serve ao Senhor também? Só nós 2. Ele é
Ele é pastor ali em Vitimarsum, a colônia alemã. Acho que vocês já passaram por ali. Quando vocês estão indo, vocês passam Aham, sim. ali. Lugar maravilhoso. Até aconselho para lá, principalmente se quiser fazer um agrado para a esposa lá. Lugar muito bacana. Ele é pastor ali de uma igreja abençoada, Nova Vida, né? E muito fruto do que a mãe investiu em nós, né? Desde criança, sempre investindo. Eu e meu irmão, nós somos 15 anos. Todo ano ganhando em primeiro lugar o aluno mais frequente da escola dominical e depois os destaques, né? Que tinha seguidos. Aí teve um ano que ele ficou doente, eu fiquei em primeiro, ele ficou em segundo. Aí no outro ano eu fiquei doente, ele ficou em primeiro, ele ficou em segundo. Mas assim, sempre íamos, sempre estávamos ali desde criança. Chegava domingo, eu acordava, eu ficava, não era ansioso, mas 6 horas, eu sempre acordei muito cedo, 6 horas eu estava em pé. Orava, esperando a minha mãe sentadinha lá no sofá até fazer café pra gente ir pra escola dominical. Glória a Deus. E depois, passado desses 8 anos aí, foi crescendo. E como é que foi a adolescência aí? Serviu no seu... Eu não sei como é que é no Paraná, né? Mas, né, Rio de Janeiro, de onde eu vim, eu também não posso falar propriedade daqui de Santa Catarina, mas do Rio, de onde eu vim, cara, como é que eu vou usar? Eu vou falar de mim, eu não era convertido, eu tacava o terror em quem era crente dentro da escola, mano. Não, sério, às vezes eu oro, falo, Deus, eu perturbava tantos filhos de pastor, não deixa meu filho passar por isso, não. Não deixa ele colher o que eu plantei, porque, meu Deus. E como que era no seu contexto, na sua realidade, assim, com todos esses desafios, desafios mesmo, de até vontade, às vezes, de conhecer o que tem lá fora, realidade numa escola que tem vários tipos de pessoas, que a minoria talvez era cristã, como é que foi essa realidade? Então, quando, vamos dizer aqui, né, naquela adolescência mais primária ali, entrando, né, que a gente, dividindo pelo que era na igreja, disse que 12 anos já ia pro grupo de adolescentes, né? Então ali ainda era bem tranquilo, né? Ali eu tinha começado a pregar com 9 anos, né? Que foi assim, o meu primeiro, vamos dizer assim, compromisso muito importante, que foi num congresso de criança. Eu preguei 13 minutos, parecia que era 24 horas, parecia que não ia acabar. Então eu amava muito aquilo, né? Tocava na igreja. E na adolescência eu tocava com uma escova, bateria, né? E com um pedaço de cano, porque os bateristas escondiam a baqueta pra gente não tocar. Então eu gostava muito de estar sempre na igreja. Na escola, sofri um pouco às vezes, porque eu também me destacava muito. E eu sempre falei bastante. Uhum. E a professora às vezes estava passando atividade, eu já sabia responder. E aí eu, por terminar, eu ficava tempo ocioso e eu ficava falando e atrapalhava às vezes os outros alunos. Então tinha uns mais maldosos, né? O pastorzinho, Sim. Né? Porque eu ia de terninho, gravatinha pra igreja, né? Que a minha mãe comprava. Então o pessoal judiava bastante. E daí, tipo, às vezes tinha uns maiores, assim, que queriam até, sabe? Davam, tipo, uns tapas na cabeça da gente. Eu nunca deixei muito folgar, não. Sim. Né? E aí eu tinha o meu irmão, né? Meu irmão que, tipo... Mas já sofri isso também. O meu irmão, por exemplo, com 14 anos, ele tem o tamanho que ele tem hoje, 1,80 m e pouco. Né? Então daí, tipo assim, ele sempre me protegeu, eu sempre falei que ele foi o meu herói. Mas não era fácil. Agora, quando foi para uma fase maior, foi quando daí eu comecei a andar com algumas amizades e eu não falo que eu me desviei, mas eu me afastei do propósito. Eu, com 16 anos... Mas chegou a desviar, não? Cheguei. Desviou? Saí. Com 16 anos eu comecei a andar com algumas amizades, aí comecei a ir para algumas festas. Eu nunca me envolvi com bebida, com droga. Eu já bebi. Ok. Né? Eu me lembro que a primeira vez que eu bebi, é até tipo, meio vergonhoso de falar, mas eu bebi. Só que foi uma festa que começou 3 da tarde e foi até 6 da manhã do outro dia. E aí eu falei, naquela feita, minha mãe que ia posar na casa de um amigo e tal. E ela deixou, que era algo muito raro, né? Ela deixar. E não sabia que eu tinha ido numa festa. Mãe sabe, na verdade. Mãe sabe. E aí eu lembro que eu bebi 16 garrafas de cerveja. Só que daquele Pecou direito. Daquele período, das 4 da tarde até no outro dia. Aparecendo um povo da igreja aqui que eu devia. E eu não fiquei bêbado. Aí eu, caindo em si, né, igual o filho pródigo, no outro dia eu falei, que besteira. Amargo, ruim, eu não gostei e eu não fiquei bêbado. Né, tipo, mas eu me afastei mesmo dos propósitos, eu não queria mais... Quantos anos? 16. Aí quando volta? Então daí foi mais ou menos um período assim, voltei ali daquele jeito e tal, e aí
quando foi com 18 anos, eu estava... 2 anos ali, né? Estava ali e tal, mas aí com 17 eu comecei a trabalhar como recreador em hotel resort. E ali começou minha trajetória como humorista, né? Eu ia voltar nesse ponto. Você falou que tem essa parte de humorista. Conta um pouco pra gente assim. Na verdade, Eu já ouvi falar dessa história. Na verdade, Ferreira me falou, acho. Na verdade, assim, o Ferreira sempre brinca, né? Quando ele vai apresentar, que nós estamos ministrando lá, ele sempre fala, né? Ele fala que é 1001 utilidade, né? Daí ele vai citando, daí uma delas ele fala, né, humorista. Eu sempre, desde criança, assim, eu tive esse lado, né, do humor. Sempre gostei de ficar contando histórias, né? Geralmente a gente falava piada, né? E o pessoal dava muita risada, a família, os amigos. E às vezes a gente fazia um jogo de futebol, eu gostava de ficar imitando. Eu tinha essa facilidade de imitar. E aí eu ficava narrando o jogo. Narrando, imitava o Galvão na época. E aí eu fazia sozinho o Galvão, o Casagrande, eu acho que era José Roberto White. E começou assim, brincando. E sempre imitando o personagem, treinando na frente do espelho e tal. E aí, uma vez um amigo meu falou, cara, você tem que trabalhar no hotel, você tem que trabalhar no hotel. Eu falei, não, que hotel, rapaz? Não, você tem que ir, meu, é que você tem 16 anos, você não pode, você é muito novo, né? Mas eu vou dar um jeito ali quando você fizer 17, porque tem que ser maior, que não sei do que. Oh, meu Deus, eu comprometendo o hotel aí. E aí eu falei, não, tá. Aí um dia ele insistiu tanto. Aí eu fazia estágio, né, quando eu estava fazendo administração, com 17 anos já, em um material de construção. Os donos era tio do coordenador, do gerente lá do hotel. E ele lá, tal, conversando, ele falou, você que é um amigo do Tatinho, que não sei do que, ele fala de você, vamos lá trabalhar no hotel, que não sei do que. E eu fui. E aí eu me lembro que a história começou ali. Eu fui, no início, você que é tio, era tio que chama, né? Então a gente começa bem de baixo. Eu fiquei no toboágua, misericórdia. Você ficar lá 3 horas no toboágua esperando os outros subir. Só falando assim, é sua vez, vai, desce. Só que eu não conseguia. Aí cada hora que subia um adulto, eu falava, vou te contar uma piada. Aí eu comecei a contar. Daí no outro dia a caixinha lá de sugestões, de elogio, encheu. Quem que é o tio que tava... lá no toboágua lá, daí os caras, não foi? Daí um dos líderes lá lembra, falou, eu deixei aquele tio novato lá. Falei, cara, um pessoal muito elogio e tal, e ficou. E aí eu me lembro que já no início eu comecei a entrar naquele time os caras eram muito bons. E aí tinha o The Covers, que a gente imitava um artista na beira da piscina, o hotel bombando. E aí eu me lembro a primeira vez, era pra fazer imitação. O que você sabe imitar? Eu falei, você imitar algumas coisas aí e tal. Não, mas você vai ter que dançar, imitar alguém e tal. E sobrou pra mim a lacraia. Ai, meu Deus. Aí foi quando eu... Nota do Fuxico, pastor dança lacraia na beira do hotel. Foi quando foi o pei. Corte, nota. E daí aquilo ali, tipo, o pessoal falou, o cara realmente... E aí começou ali, né? Eu fazia muitos personagens, aí eu comecei a treinar na frente do espelho. Eu me inspirei no Jim Carrey. O Jim Carrey ficava 3 horas por dia. Eu não conseguia 3 horas, eu ia ficar 45 minutos a 1h30 na frente do espelho e tentando, às vezes a voz é parecida ou o trejeito, né? Então, tipo, comecei ali e fiquei trabalhando. Depois do Aguativa eu trabalhei em outros hotéis também, inclusive aqui em Santa Catarina, em alguns, né? São Paulo. Esse hotel era onde? O Aguativa é em Cornélio Procópio. Também é tipo assim, vamos dizer, próximo de Londrina, mas faz parte de Cornélio Procópio. Aguativa Golf Resort, um hotel, né, principalmente na área de lazer, na época, foi muitos anos a melhor equipe de recreação no Brasil dentro da área de hotelaria, né? Tanto que muitos hotéis, hoje os coordenadores saíram de lá, gerentes e tal, porque realmente era uma escola de recreadores muito forte. Aí depois que eu saí de lá, eu entrei mais pro humor, assim, meio... Na época nem falava stand-up, né? Falava improviso, né? Eu me espelhava demais em Tom Cavalcante, esse pessoal todo aí. Então eu cheguei até a entrar no stand-up já bem no começo, assim, né? Mas... porque o stand-up não é algo muito antigo, né? Não. Pelo menos esse vocábulo ali, stand-up é recente, né? Não. E faz quanto tempo isso, pastor? Olha, foi dos 16 ali, mais ou menos, até os 21. Só que teve um período que eu tinha voltado daí.
E aí nessa volta eu falei, não quero mais. Não quero mais. 2010, aí eu estava trabalhando numa loja. E aí eu conheço a minha esposa, Daiane, ela tinha 10 anos. Conheci ela desde... Isso. Eles moravam numa cidade pequenininha chamada Congonhas, foram para Cornélio. E eu já tinha 13, ela tinha 10. Mas assim, nunca... Sim. Nunca. Ela até... Na época tinha... Eu e meu irmão era bem assim, conhecidinho ali na igreja, assim. Às vezes até algumas meninas falam, como assim? De quem que você gosta? Eu não gosto de ninguém. Mas como que você não gosta do William? Eu não sou obrigado agora. E outro também, ele é gentil, tudo, mas ele é muito bobão. Mas vocês eram da mesma igreja? Da mesma igreja. E ela falando, ele é muito bacana, ele é engraçado, mas ele é bobão, às vezes não é meu estilo. Ela falava assim. E depois desse tempo todo, né, quando eu estava na loja, eu olhei diferente para dar, estava meio assim, voltando ali para a igreja. Daí um amigo falou, cara, Daiane, uma moça assim. Eu falei, realmente. E minha mãe, quando eu era mais novo, eu gostava de uma outra menina da igreja. Eu falava, mãe, quem que é a menina mais bonita da igreja? Esperando ela falar que era a moça. A minha mãe falava assim, tá bom, é a moça. Mas a mãe tinha desejo que você casasse com uma daquelas duas ali do violino. Principalmente a de cabelo enroladinho. E não é que eu casei com a Daiane. Mas por que eu tô falando isso? Porque a gente começou a namorar e aí depois eu recebi um convite para vir no hotel aqui de Santa Catarina para ajudar. Um amigo, a gente trabalhou junto, ele falou, não, vai lá para você treinar a equipe e tal, me ajudar, assim, assim, assado. E coisa que era para ficar 15 dias foi se transformando, eu fiquei quase 1 ano. E ali eu me afastei, assim, fiquei longe mesmo, de se envolver muito com artista, tanto jogador, cantor e tudo mais. E foi, assim, um fato uma experiência para mim muito linda, porque eu estava totalmente fora, a ponto dela me ligar e falar, não dá mais. Acabou, porque eu conheci um William diferente. Não é esse William que eu conheci. Eu conheci um William, um homem de Deus. Isso, vocês não eram casados? Não, estávamos namorando. E eu não, daí depois você vem aqui e fala pra minha mãe que só que não deu certo. Então eu falei, daí só que um amigo meu falava pra mim assim, cara, cuidado, porque um dia eu perdi uma mulher e você vai ver que se acontecer com você vai doer demais. Não, você fica tranquilo. E quando chegou que ela falou isso pra mim, eu fiquei sem chão, meu mundo desabou. Meu mundo desabou. E eu já estava assim, num momento assim, eu não comento muito, mas eu tinha uma proposta muito boa, né? Quem sabe hoje eu já estaria aí bem, né? Que era uma proposta de TV, eu comentei com poucas pessoas, mas quando ela falou isso pra mim, eu falei, meu Deus do céu, mas eu continuei. Aí, teve um fato, uma vez tinha um tio que trabalhava lá com a gente, e ele tava fumando um beck. E ele meio que nem acreditava muito em Deus, não. Aí eu estava assim, tinha acabado de tomar banho, estava me transformando no Michael Jackson, né? Me pintando ali para vestir a roupa e tal. Ele entrou do nada no quarto e falou assim, você vai ficar aqui até quando? Você sabe que o teu lugar não é aqui? Já perdeu, não vai perder a tua vida agora? E saiu e voltou a fumar. Falei, coisa é essa? Que loucura, mano. Beleza. Aí um dia o meu telefone toca. Ó, tô sabendo que você vai estar de folga tal dia, vai ter um retiro aqui na nossa igreja, Joinville. Eu falei, vem pra cá. Quem era? A irmã Jordana, ela foi líder comigo em Cornélio Procópio de adolescentes. E ela sabia que eu estava afastado pelas fotos, pelos vídeos, conversando com a Daiane, e me convidou. E aí eu tentei falar, não vou, não, mas você vai vir aqui, ó, tem a recreação. Você vai chegar aqui, você vai fazer toda a parte de gincana para eles, eu vou deixar com você. É porque a gente tem muita brincadeira que eu fiz, que tem uns hotéis até hoje, sabe? Que a gente criava algumas e outras que eu aprendi. Falei, tá bom, e fui. Cheguei lá, né? Fizemos aquela gincana bacana. Você já estava vendo o vídeo, né? Dei muita risada, fiquei emocionado também. E fizemos homens contra mulheres e um dos líderes era o Dave Leonardo. Na época ele era o segundo líder, a irmã Jordana era o primeiro, ele era o segundo líder. E aí, como a gente estava no time dos homens ali... Lá em Joinville. Lá em Joinville. É o David de Joinville. Isso. E aí a gente ali ficou muito próximo naquele retiro. E nós estávamos comendo e estava eu, ele mais um jovem que eu não me lembro, né, agora o nome, na mesa. E aí ele levantou para pegar mais comida, né? Daí a gente comendo ali. Aí o Dave falou assim, teu lugar não é lá. Aí eu falei, você tá falando comigo? Ele falou, não, tô falando sozinho, né? Eu sou louco.
tá só eu e você na mesa, é claro que é com você, mano. Brincando comigo, ele falou, teu lugar não é lá, você sabe disso. Aí ele falou pra mim, Deus tem algo tão grande na tua vida, cara. Tão grande na tua vida que você não tem dimensão. Se você compreendesse, mas eu sei que mesmo não compreendendo, acreditasse, você não sabe o que Deus tem na tua vida, cara. Eu só tô te falando o que Deus me falou. Ele falou isso pra mim. Eu enchi os olhos de lágrimas. E eu fui com aquela palavra na minha cabeça, mano. Fui com aquela palavra na minha cabeça, pastor Coutinho. E mesmo assim continuei ali no hotel. Mas um dia eu estava sentado na cama. Literalmente eu nunca tinha tido aquela experiência. Estava afastado, estava com uma proposta muito grande na mão que ia mudar a minha vida financeira. Era muito dinheiro. E aí o Espírito Santo entrou dentro do meu quarto, sentou do meu lado, me abraçou e falou assim, se você for embora eu mudo a tua vida. Eu olhei assim, eu literalmente eu só não vi o rosto, mas era uma pessoa mesmo. Se você for embora, eu mudo a tua vida. Eu falei, muda nada, é coisa da minha cabeça. Porque a Daiane tinha terminado comigo. E a Daiane falou assim, não tem mais volta. E a Daiane, se ela falar, não tem. Pastor Wes, se ela falar, acabou. Eu falei, não, isso é coisa da minha cabeça, porque ela não vai voltar. Aí ele falou assim, eu mudo a tua vida. E eu acreditei naquela palavra. Até o pessoal do hotel não entendeu, porque estava próximo do ano novo, tinha um show, eu era um dos principais. E eu fui embora. E eu me lembro que eu cheguei lá, fiquei 3 horas conversando com a Daniela, falando, não tem jeito. Tô resumindo. Sim. Quando eu saí do quarto, era uma distância como daqui ali nos meninos, que eu cheguei no meio, eu falei para ela, se eu pisar naquela porta, eu nunca mais volto. Quando eu cheguei no meio, ela falou, tá bom, então pode ir. Quando eu cheguei no meio, no meu pensamento, eu falei assim, tá vendo? Era coisa da minha cabeça. Quando eu fui pisar na porta, ela falou, vem aqui, chorando. Quando eu estou voltando no meio, o Espírito Santo falou para mim assim, eu não sou homem para que minta. Uau. E o que eu te prometi, eu vou cumprir. Ela me abraçou. Uau. E eu falei para ela assim, então eu quero casar com você. Uau. Né? E hoje nós estamos juntos aí, todo esse tempo, né? Para honra e para glória de Deus. Mas assim, dentro daquele momento que eu estava afastado, né, de Deus, vindo de um processo que eu tinha algo muito grande nas mãos, que poderia mudar a minha vida. Renunciou, aí né? Deus usou o Dave, já tinha usado outras pessoas, e eu renunciei, sabe? E hoje estamos aqui, né, vivendo assim. Há quanto tempo casado? 11 anos. anos. Né? 11 anos. Você vê, né? Uma renúncia que hoje você colhe frutos da renúncia que você fez. Né? Eu costumo sempre pensar nisso. O evangelho é por renúncias, né? Sim. Hoje eu vivo no ministério, vivo integralmente. E o Senhor me abençoa, o Senhor me honra, o Senhor faz coisas que eu não sou merecedor. Não mereço o carro que eu ando, não mereço a roupa que eu visto, não mereço a casa, não mereço a esposa que eu tenho. E eu não mereço ser pastor da igreja que eu pastoreio. E eu tenho plena, não é falsa modéstia, eu tenho a plena convicção disso, que é graça. Eu tenho a plena convicção que é a misericórdia de Deus. E teria milhares melhores do que eu. Deus me coloca se assentado na mesa de pessoas. Deus me apresenta a pessoas. Deus me coloca no coração de pessoas que eu fico assim, caraca, Deus. Príncipes, pessoas incríveis. E eu sei que é graça. Só que eu entendo que isso também foi por renúncias que eu fiz lá atrás. Né? A vida é feita de ciclos. E cada renúncia que você faz, eu creio que libera ciclos. Por exemplo, eu me converti, novo convertido, então por eu vir de contexto de bebida, droga, prostituição, por um contexto muito complicado do Rio de Janeiro, sem pai, enfim. Quando eu me converti, eu pulei de cabeça, eu fui do 8 para 80, fui do 0 ao 1 milhão, então eu comecei a me dedicar, eu comecei a ler muito, me trancava no quarto, lia a Bíblia toda, escrevia versículo no teto, na parede, não aconselhando ninguém a fazer isso, mas eu fiquei maluco, eu começava a ficar doido e vendo coisa na internet, buscar. Bora pra praia. Não é pecado, não é errado pra praia, é legal, tem que ir, mas vamos pra praia, mas não vou, vou pro monte. Mas eu entendo que foi renúncias que eu fiz necessárias. E essas renúncias foram um plantio para que hoje eu colhesse aquilo que eu estou colhendo. É fácil falar da unção que o pastor William carrega, é fácil falar da unção que o pastor Wesley carrega, é fácil falar da unção talvez que eu carrego. Difícil é reconhecer as renúncias que nós tivemos, né?
Aquilo que a gente olhou e falou assim, ó, não. E muitas das vezes, coisas que eram lícitas. Muitas das vezes, coisas que eram boas. Muitas das vezes, coisas que podiam. Mas a nossa renúncia lá atrás nos fez hoje conquistar e viver coisas que nós conquistamos e vivemos. Eu creio que o evangelho sem renúncia não é um evangelho. O evangelho tem renúncia, entendeu? É que é como se diz, saiu de um caminho e realmente foi uma conversão verdadeira. Mesmo tendo coisas que poderíamos fazer, não colocamos como prioridade. E quando nós renunciamos prioridades que a nossa carne quer, que a nossa carne grita, e colocamos as coisas espirituais na frente, o resultado, aquilo que é servido para nós, é extraordinário. Eu sempre falo que a conversão ela é um processo. Ela é um processo e não um acontecimento isolado. Você se converteu, mas não ficou só naquilo. Não ficou naquele momento isolado. O processo aconteceu. E o processo nós sabemos que não é fácil. No processo, ciclos terão que ser encerrados. Eu sempre aprendo, né, e sempre falo que no processo nós teremos que deixar algumas coisas para trás. E também aprender a encerrar ciclo com pessoas, porque nem todos vão chegar naquilo que Deus nos prometeu. Deus fez uma promessa para Abraão. Sim. Abraão quis dar uma ajudinha e levou a Ló, mas Deus falou, é para você e para sua casa. E no meio do caminho, teve ali uma intriga entre os homens de Ló e os homens de Abraão. Sim. E quando Abraão deixou para trás Ló, Deus mostrou para ele. Ou seja, quando ele deixou algumas coisas para trás que ele viu, porque Deus chegou e falou, o que você vê? Ele falou assim, eu não vejo nada. Aí Deus falou, não, olha de novo. Ele falou assim, eu vejo estrelas. Então, essa será a nação que eu vou te dar. Você será um pai de nações. Ou seja, enquanto ele estava com Ló, ele não tinha visto o que Deus queria que ele tivesse enxergado. Então, no processo, assim, nós temos que deixar algumas coisas para trás para começar a ver o melhor que Deus tem para nossa vida. E é exatamente isso que o senhor falou. O processo de conversão, ele não é ali um fato isolado, ele é um acontecimento e ele vai indo. Ele é um processo em que temos que deixar coisas para trás, vontades que nós temos para viver as vontades de Deus. Se o nosso ciclo de amizade ele não está evoluindo, é um sinal que nós estamos estagnados. Nós não estamos vivendo as coisas novas. Nós estamos sempre preso no processo ali. Estamos sempre preso no propósito, preso no processo, não permitindo que a gente chegue no propósito. Onde nós começamos a perceber que muitas vezes as nossas decisões, as nossas alianças que são feitas, nos impedem de avançar. Então, como o pastor William falou, uma decisão que ele tomou lá atrás, de um casamento certo, é o que tem permitido ele viver o que tem vivido até hoje. O pastor, ele estava falando, eu lembrei de um texto, em Gênesis 13, né? Os pastores de Ló com os pastores de Abraão brigam, né? Abrindo parênteses, você vê que as ovelhas não brigam, quem briga são os pastores. As ovelhas não brigam, quem briga são os pastores, entendeu? E eu creio que, por que a briga? Porque as ovelhas se misturavam. Sim. E tem pastores que têm problema em ver as ovelhas se misturando. Embora as ovelhas não tenham problema de se misturar. Mas enfim, outro dia. Aí briga, arruma uma confusão e tal, aí Abraão fala assim, cara, não dá pra gente ficar junto. Faz o seguinte, ô Ló, escolhe pra onde você quer ir. E ainda teve essa ainda, deu a escolha pra ele, mas comigo não. Abraão não escolheu pra onde ir. Não, porque ele já tinha. Porque ele sabia que pra onde ele ia, quem ia mostrar o Senhor. Sim. Mas ele falou, Ló, se quiser ir, você escolhe. Eu não vou escolher. Mas comigo não dá mais. Não dá. E eu tenho uma palavra sobre mim, que Deus vai me mostrar o lugar que eu for. Aí é incrível que o verso de número 11 de Gênesis 13 diz assim, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente, e assim separavam-se um do outro. Verso 12. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar na cidade da campina, e ia armando as suas tendas em Sodoma. Ou seja, Ló habitou na cidade da campina e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ou seja, ele habita num lugar e vai estendendo a tenda dele. Ele não foi direto para Sodoma. Sim. Ele foi ampliando as tendas dele até chegar em Sodoma.
Aí a Bíblia diz, ora, os moradores de Sodoma eram muito grandes, pecadores e tal, tal, tal. Verso 14. O Senhor disse a Abrão, vírgula, depois que Ló se separou dele. Deus só fala com Abraão. Depois que ele deixou para trás. Eu já tinha falado, mas depois Deus parou de falar. Quando Ló vai embora, Deus volta a falar com Abraão. E o olho abre, a visão é outra. Aí Deus fala, Abraão, olha pro norte, pro sul, pro leste, oeste. Aonde você olhar, eu vou te dar. Tem coisas na nossa vida, tem situações na nossa vida que não estamos ouvindo a Deus, eu creio, pastor. Porque tem Ló na nossa vida. Exato. Ló pode ser um bloqueio da voz de Deus na nossa vida. Eu creio muito nisso. Existem relacionamentos que o nosso coração ele quer nos impedir de terminar. E tem lugares que nós não queremos deixar de frequentar. Pessoas, lugares. Porém, quando nós oramos, quando nós entendemos o que Deus tem para nós, Deus ele dá a resposta nos arrancando desses lugares e nos afastando dessas pessoas. Eu escrevi um texto sobre isso, e mesmo quando nós não entendemos, é Deus com o seu cuidado, com o seu propósito de algo maior que Ele tem para nós. Já que o pastor Coutinho falou de Ló, é a mesma coisa. Não adianta nada ficar orando, ficar clamando, se o Jonas está no seu barco. Tem muita gente jogando o que não era para jogar fora, porque ainda mantém o Jonas no barco. Aqueles tripulantes perderam muitas coisas que eram pessoais, coisas sentimentais, de valores. Perderam um cargo por quê? Porque Jonas estava no barco. Então não adianta ficar orando, ficar fazendo o que tem que fazer ali, se o Jonas continua no barco. Tira o Jonas que resolve. Porque o negócio acontece. Então, enquanto o Jonas está, eu perco aquilo que eu não precisava perder. Exatamente. Então, assim, é claro que no processo nós vamos perder algumas coisas. No processo nós vamos nos afastar de algumas pessoas. Mas eu não posso trocar o propósito de Deus por propostas que chegam, mesmo que estejam envolvidas com pessoas. Porque o propósito de Deus sempre é maior. Uau. Então eu sempre falo de 4 P's. Existe uma promessa, e para ela tem um propósito. Nós vamos passar por um processo. E viver uma vida de princípios. Aí se nós colocarmos em ordem, existe um propósito. E eu passo por um processo e uma vida de princípios para alcançar a promessa. Só que o 5º P, ele é intruso. E ele sempre vai fazer parte do processo, que é a proposta. E quando a proposta chega, eu tenho que dizer não para ela. E Jesus nos ensina isso no deserto, guiado pelo Espírito Santo. Porque a proposta chegou. E a proposta não era pequena, porque o diabo não brinca de ser diabo. E infelizmente ele conhece a Bíblia mais do que muito crente, tanto que ele mostra, né, ali na Bíblia. Primeiro, ele sabe qual proposta faz e quem faz. Sim, porque ele é o dono da proposta maior. Quando eu falo terrena, ele sabe o que oferecer. O prato dele não é um prato qualquer. Então, Jesus está sendo guiado pelo Espírito Santo, ou seja, ele está andando não pela sua própria vontade, mas pela vontade do plano maior, sendo guiado pelo Espírito Santo, e a proposta chega. Então, se eu estou num propósito, durante um processo, e a proposta chega, eu tenho que entender que a promessa é maior. E tem muita gente falando, mas se a promessa é grande, se a promessa é boa, por que comigo não acontece? Aí fica culpando Deus. Se a promessa ela é real, por que acontece com o pastor Coutinho, com o pastor Wesley? Por que acontece com o Josué e não acontece comigo? E fica colocando Deus na parede. Aí Deus está falando assim, é só você viver uma vida de princípios, que eu vou cumprir promessa na sua vida. Quem cumpre o princípio, vive promessa. Vive promessa. Então, quando a proposta aparecer, é lembrar que eu estou num propósito, num processo, por mais que vai ser doloroso, que vai machucar, que vai esmagar, mas que eu tenho uma vida de princípios, porque eu quero alcançar a promessa maior. E aqueles que permanecerem fiel até o fim, esses alcançarão a promessa. Quem tem certeza da promessa não cede a proposta. Aí, ó. Uma frase bem célebre que até parece um clichê, mas se as pessoas colocassem realmente isso dentro na tábua do coração, na mente, não estariam vivendo. E propostas são inevitáveis. Sim. Toda hora aparecerá uma proposta. A vida do cristão rumo à promessa é marcada, como o Senhor mesmo disse,
com proposta no meio do caminho. Mas o que vai dizer se a gente chegar lá ou não é a renúncia a essas propostas. Eu creio muito nisso. E, pastor William, e hoje, como é que é a sua vida hoje? Eu sei que o senhor não vive só do ministério, mas como é que é a sua vida hoje? Você está inserido muito na internet, né? Você está inserido na internet dentro do meio cristão, né? Fala Sim. um pouco disso pra gente. Na verdade, assim, é dentro de um meio geral também. Sim. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Sempre gostei muito de estudar. E, assim, eu falo que isso realmente é a misericórdia de Deus, né? Eu tenho 3 formações, né? Primeiro eu me formei em administração, recursos humanos e, por último, realizei um sonho que era teologia, que eu me formei em 2019. Aí, quando eu terminei a teologia, eu comecei a ter um olhar maior para o mundo digital. Eu já dava uma estudada de leve, né? Porque eu sempre estava muito focado na teologia. E 2019 para cá eu comecei a estudar. Estudar. Tinha dias que eu estudava 5, 6, 7 horas por dia. Eu estudava em casa mesmo. E eu até já atendia umas boas agendas. E como eu me especializei em vendas, né? Trabalhei muito nesse cenário. Pude até, por um tempo, falar em algumas empresas, né? Que é palestrar e tudo mais. Eu resolvi não trabalhar mais assim, registrado. Sim. E as portas foram se abrindo, eu comecei a atender alguns eventos, alguns congressos, e naquele tempo ali eu estava conseguindo, né, me manter legal, e mais alguns negócios que eu fazia. Porque lá no início do casamento eu tentei, né, que o pessoal fala itinerância, né, eu mesmo nunca fui itinerante, né, eu sempre realmente tive um trabalho. E aí em 2019 eu estava estudando, e veio a pandemia em 2020. E aí que eu me dediquei mais ainda. Deus me deu uma saída no digital. E eu comecei a estudar estratégias digitais, né? E eu me tornei um estrategista digital. Hoje o senhor trabalha com isso. Isso. E 2020, assim, não tinha o que fazer. Eu tinha feito Uber em 2019, mas aí bateram no meu carro um dia antes do meu aniversário, em dezembro e tal. Não quis fazer mais. E fui pro digital. E eu comecei a abrir consultorias e mentorias, e foram vindo muitos alunos. Eu ensinava no Instagram e tudo mais, e fui crescendo naquilo, até também me tornar um social media, né, de cuidar de alguns Instagrams de blogueiros, de empresas, de diversos ramos, né? E eu aprendi com um cara raiz. Então hoje tem eu brinco assim, que tem muito truque de marketing, tem muita mandinga, música em alta, que não sei o quê. Não, claro, quando é uma música em alta, que você vai utilizar de uma maneira estratégica, tudo bem, mas tem gente que fica só atrás de número. Londrina hoje, acho que alguém me falou que Londrina é a capital dos influencers digital, alguma coisa assim, né? Tem bastante, tem muito. Só que assim, tem caras que tem tipo milhares e milhares de seguidor, né? E, tipo assim, eu sempre procurei trabalhar mesmo com empresas que queriam crescer, que queriam alcançar. Porque senão, geralmente, se torna uma prateleira. Já viu aqueles Instagram que você... Vamos supor que é um Instagram de unha. Só tem unha. Uhum. É a mesma coisa de uma loja de sapato. Vamos supor que o senhor mora no bairro tal. Para o senhor chegar até aqui na igreja, o senhor todo dia passa em frente da loja de sapato. Sim. O senhor não tem como não olhar para a vitrine. Sim. Mas é todo dia que o senhor quer sapato? Não. Não é. Embora eu goste muito. Aí você... Sim. Ou tênis, que seja, mano. Não, mas aí não, você vê não. na vitrine. Sim, você não tem como. É a mesma você coisa. enjoa, né? A tela é assim, a pessoa todo dia tá vendo ali, ó. Mas não é todo dia que ela vai comprar aquele conteúdo. Sim. Então o conteúdo tem que chamar a atenção. Aí todo dia tem unha. Ou tem sapato, ou tem roupa. Aí depois foi mudando, as pessoas foram criando um conteúdo mais inteligente, fazendo umas montagens, assim, e com estratégias. Tem a questão do Copify, que é a escrita, né? Tem a questão de você ter uma capa bonita, porque tudo é capa, tudo é marketing. Sim. Então tem tudo isso. Então o que eu comecei a fazer? A colocar isso nos olhos das pessoas, para as pessoas entenderem que não é sobre números, e sim sobre uma pessoa que está do outro lado da tela. Incrível. Existe um ser humano ali.
Aí tem gente que quer só números, quer número, compra seguidor, gente. Compra visualização e tudo mais. Então, É um mundo de fantasia, é um né? mundo de fantasia, porque realmente você sabe que não é verdade. Aí o camarada tem lá 200 mil seguidores, ele posta um vídeo, dá 1000 visualizações. Seguidor, que público é esse? Seguidor não paga conta, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, eu me lembro que eu trabalhava com 2 clientes, e um era olha isso, salão, né, de mulher. Tinha uma que não tinha nem 9 mil seguidores. A outra tinha 45 mil. Essa daqui faturava 10 vezes mais do que essa pela internet. Como isso? Mas o alcance é que era grande, o alcance é que não era. Resultado. Então, assim, o digital me deu uma saída muito grande, Deus me abençoou muito. Né, compramos a nossa casa. Na verdade, nós já tínhamos, assim, mas aumentamos, né? Hoje nós temos uma casa abençoada, né? Além de alguns outros investimentos, um outro imóvel também. Então, eu fiquei inserido no digital e trabalho até hoje. Tem uns clientes, mas eu cheguei... estava até comentando com o Josué, né? Hoje no quarto lá no hotel, que Deus, ele tem o seu modo de trabalhar, e desde o ano passado usando muita gente para falar comigo em relação a estar no chamado. E eu amo pregar, pastor Coutinho, amo demais. Quem ama pregar não adianta. Eu já fui coordenador de adolescente, já fui coordenador de jovens, inclusive já coordenei a UMADEPAR, que é a União da Mocidade da Assembleia de Deus no Estado do Paraná, ali na 6ª região. E, sabe, eu amo demais. E às vezes até alguns amigos, pastor, falavam, vem pra cá, vem liderar a mocidade e tal. E eu, não, estou debaixo de uma promessa. Hoje o senhor congrega Assembleia de Deus? Assembleia de Deus, na sede de Ibiporã. Meu pastor José Vilande, um homem de Deus, um homem de muita oração, muito inteligente, sabe? Também tem 3 formações, estuda muito, mas o que me deixa, assim, maravilhado de poder chamá-lo de pastor, amigo, né, de líder, de conselheiro, é ver a vida de oração daquele homem. O pastor José, ele não perde tempo. Ele fala assim que o tempo é muito precioso, e segunda-feira ele está orando 5 da manhã até às 7, e culto das irmãs ele está lá orando, vamos orar, você ora da sua casa, eu oro da minha, sabe, alguém de muita oração. Mas é um cara que me apoia muito, que entende esse chamado. Às vezes ele falou, eu queria ter você mais aqui comigo, mas eu não posso. É o que Deus tem para sua vida. E então, assim, o digital me ajudou muito, mas eu tive, assim, uma queda nesses últimos dias, ao ponto de perder 95% dos meus clientes. E sair de um patamar financeiro X, só que Deus, ele não deixa, ele supre. Sempre supre. E eu estou no digital, e agora eu falo assim que eu voltei a atender agendas, né, como antes. Mas o digital é algo muito, muito importante. Eu sempre falo assim que dá para ganhar dinheiro. E dentro do digital tem muita coisa, pastor Coutinho. Eu invisto em milhas, né? Dá para ter um ganho muito bom. Meu primo mesmo, ele praticamente... Não, ele viaja de graça. Eu tenho viagens que eu faço que é de graça. Hotéis, passagens aéreas, por causa do conhecimento adquirido. Mas tem mercado de afiliados, dá para se afiliar a produto, igual o senhor me disse há pouco, agora que vai lançar um e-book, né? Não sei se você vai colocar para as pessoas se afiliarem também para vender. Então, hoje o digital, ele não é futuro, ele é presente, ele é real. Né? E as pessoas, muitas... Uma pergunta sobre esse chamado ministério. O senhor se vê... não sei, é uma pergunta, né? Queima no teu coração liderar uma igreja ou não? Pastor Coutinho, olha, se eu falar que não, eu vou estar mentindo. Mas eu confesso que até uns 2 anos atrás eu falava assim, não, isso aí não é pra mim, não faço nem questão. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas, cara, pensa bem, você vai ser pastor. Mas as pessoas vão pelo título. Sim. Né? As pessoas vão pela... Não pelo serviço. Não pelo serviço. Vão ali, pensa bem, cara, que não sei do que. E, tipo assim, isso nunca ardeu no meu coração. Tanto que quando eu cheguei ali em Ibiporã, meu pastor, né, nós já nos conhecíamos, mas eu era de Cornélio. Você é pastor? Eu falei, não, sou cooperador.
Opa, achei que você era pastor e tal. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, o senhor pode ficar tranquilo, que eu vou no tempo de Deus. Se o senhor for esperar eu ficar ali melando e tal, ele falou, por isso que eu gosto de ti. Aí ele disse que ele foi orar, e Deus falou pra ele assim, queira você ou não, ele vai ser pastor. Ele falou, poxa, eu querendo levar ele e tal. Ele falou, mas é no meu tempo. Então, assim, as pessoas se preocupam muito com o título. E eu aprendi que para trabalhar para o reino de Deus não precisa disso. Eu preciso ter um coração disponível, uma mente transformada. Se nós formos pegar, por exemplo, a história de Davi. Enquanto Saul usava a coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Então não é sobre o cargo, mas é sobre o chamado e o coração. Bom. Porque Deus, ele não derrama uma gota de óleo na cabeça se ele não conhecer o coração. Bom. Então as pessoas querem muita aparência. Hoje eu entendo que é uma responsabilidade muito grande. Eu fui consagrado a pastor, né? No ano passado, né, em dezembro, e eu falo assim que foi ali como que eu posso dizer, o selo, né? Porque isso aí eu sabia disso, porque, né, da promessa. Mas eu fugi muito tempo. Mas hoje eu falo assim, eu tenho me preparado, né? Eu preciso aprender mais ainda. Porque não é fácil, o senhor é pastor. Eu imagino a responsabilidade, o senhor é muito novo. É até complicado chamá-lo de senhor, né? Porque, não, senhor não, gente. É que ele me trata assim, viu, gente? Ele senhor, tem vezes que eu falo, não, poxa, faz isso não. Pastor Coutinho, eu falo às vezes assim, até sem querer, eu falo, mano. Lucão é senhor. Hoje ele me mandou mensagem, tá tudo bem? Eu falei, mano, eu falei, quando eu vi já tinha mandado áudio. Não, tá louco. Mas assim, o pastor Coutinho, queima assim, tenho vontade. Né? E se for no tempo, né? Isso vai acontecer no tempo de Deus. Sim. Pastor William, resposta rápida. Pastor William, ministério daqui a 5 anos. Como você se vê? Sem pensar muito. 5 anos. 5 anos. Daqui a 5 anos, como que é Pastor William no ministério? Junto com a esposa, claro. Eu acredito que daqui 5 anos eu poderei assim ter um povo que vai contar comigo mais de perto. E eu creio, pastor, porque isso aí não é um desejo meu. É porque eu sempre falo, senão eu tinha ficado onde eu estava. Uhum. Mas eu creio que daqui 5 anos, muita gente vai ouvir falar do Canutinho lá atrás, que hoje é o pastor William Canuto. Eu creio. Isso não é porque não é status, não é fama. Mas é porque eu creio em quem me chamou. Sim. Sabe, aquela palavra eu agarrei, que eu ia rodar o Brasil e o mundo afora, falando de Jesus, porque o que arde em minha almas. O que arde em mim é poder ajudar alguém a estender a mão. Esse podcast vai estar gravado para provar. 5 anos. Daqui 5 anos. Pastor Wesley, rápido. 5 anos. Pastor Wesley, pastor Atai. Ministério. Pensa muito não, Rafa. Não, até o pastor William estava falando da história dele ali, que foi consagrado a pastor agora em dezembro. Você também, né? Acabei também sendo consagrado em dezembro. Eu acho que você foi uma semana depois. Foi, é algo que a gente até não imaginava tão recente, mas a vontade de Deus e as promessas dele, a gente vê que aqui na geração mesmo a gente tem sido acelerado pela parte de Deus para viver esse propósito. E aí Deus coloca o pastor Coutinho, que é um pouco doido também, que acaba colaborando para a vontade dele. Só um pouco. Daqui 5 anos, olha, do jeito que Deus tem feito as coisas, só Deus sabe onde a gente vai poder estar aí. Quem sabe ser uma referência nessa geração para os jovens que estão se levantando aí. Eu creio. O Brasil vai ouvir falar dos Babiques. Eu creio. É isso aí, mano. Sempre tem que projetar daqui a 5 anos. Claro, 1, 2, 3, mas tem que se ver, cara. Eu aprendi o seguinte. Sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Eu escolhi sonhar grande. Sonhar pequeno e sonhar grande, mesmo trabalho. Eu escolhi sonhar grande. Às vezes tem coisa que eu penso, que eu sonho, que eu arquiteto, que eu desenho, que eu começo a olhar e falo assim, no meu interior, isso é loucura. Mas depois eu começo a entender que todo sonho grande que é para a glória de Deus que há em mim foi plantado por Deus. E se Deus que plantou esse sonho em mim, eu vou ser uma terra fértil para que esse sonho cresça, dê fruto
multiplique. Então sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então eu escolho sonhar grande e viver grandes coisas, por mais que me chame de maluco. Eu escolhi isso. É igual a história da moeda. O pastor Wesley, o senhor sabe qual que é a moeda mais valiosa que existe? E aí, sabe? Eu aprendi, isso é o tempo. É. E essa moeda, o valor dela, para mim e para o homem mais rico da terra, é o mesmo valor. Então não tem desculpa. Ah, mas ele conseguiu, não. O que eu tiro de lição com isso é que aonde eu invisto o meu tempo, é ali que estarão os meus resultados. Mal. Então Verdade. sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Trabalho. Então não posso falar, mas ele por que não? Não, ele recebeu a mesma moeda a tempo. Só que ele investiu mais do que eu. É. E aonde eu invisto é onde eu vou ter mais resultado. A energia que eu gastar para trabalhar pelo pouco, eu vou gastar para trabalhar pelo muito. Exatamente. Ah, mas a minha vida... Não, se você investir tempo no relacionamento com o dono do propósito, foi o que eu falei ontem, o propósito vai se revelar. Uhum. Porque eu aprendi, pastor Coutinho, que no processo do propósito, não é sobre o que eu vou ganhar, mas é o que eu vou me tornar para ser. Então não é sobre o que eu ganho, é o que eu me torno para ser. Para ser naquele que me deu, que é o dono do propósito, que é Deus. Então assim, eu preciso investir mais tempo na caminhada com ele. Não é sobre aquilo que Noé construiu, mas é sobre aquilo que Noé estava construindo dentro de si, né? Exatamente. Quem estava construindo Noé era o próprio Deus. Então, enquanto Noé construiu uma arca, Deus construiu um Noé para um tempo presente, que era aquela época que era povoar a terra novamente. Tanto que a arca não é vamos dizer, todo mundo, ninguém fala assim, um homem construiu a arca. A arca de... Noé. Leva o nome dele. Exatamente. Então é exatamente isso que o senhor... de novo, a gente vai parar com esse negócio de vamos parar, a partir de agora não vale mais, hein? Então assim, aonde eu invisto o tempo, ali estarão os meus resultados. E para não esquecermos daquilo que o pastor Coutinho falou, vida de renúncia, ou seja, é sair da zona de conforto. Aí eu te pergunto, Wesley, Isaac poderia ou não nascer lá na onde Abraão estava com a família dele, com os pais, com toda a família? Poderia. Poderia. Só que promessas não nascem na zona de conforto. Uau, forte. Necessário isso aí, né? Tem que sair da zona de conforto. Forte. Moisés precisou sair da zona de conforto para se tornar o que ele se tornou. Gideão. A zona de conforto é um lugar delicioso, mas nada acontece lá. O crescimento, ele acontece quando nós saímos da zona de conforto. Eu vejo muito isso na minha própria história em si. Por muito tempo congreguei em uma outra denominação que se ouvia muitas promessas, muitos projetos, sonhos ali, enfim, diversas palavras liberadas. Só que no momento que eu vi que aquele lugar já não me servia mais. Eu já não servia dentro daquele lugar, vamos dizer assim. E eu e minha esposa decidimos, na época éramos namorados, vamos procurar um lugar para nós congregarmos. E até que um dia a gente chegou na geração profética, enfim, em 3 anos que a gente está na geração profética, a gente viveu além daquilo que a gente imaginava que viveríamos em 3 anos. Então a gente começa a entender que o lugar, o conforto que eu tinha lá, não estava colaborando para aquilo que Deus tinha preparado para a minha vida. Foi necessário sair de um lugar. E no início a gente não conhecia ninguém, ela conhecia uma pessoa ou outra, enfim, toda adaptação, todo um caminhar ali até se desenvolver, enfim, se estabelecer, gera um desconforto. E é um desconforto que é necessário para que a gente possa amadurecer e o propósito se cumprir. Mas por mais que gere desconforto, nós estamos debaixo de uma palavra. E eu aprendo que quem obedece cresce e permanece. Porque é assim, algo que eu acho muito interessante na obediência é que assim, pastor Coutinho, quando você está focado em obedecer, durante o processo, resultados bons ou ruins não vão te parar. Eu creio. Porque quando você está focado em obedecer, o que importa não é se o resultado vai ser bom ou ruim. Mas o que importa é o propósito que foi, o chamado que foi confiado. Então, quem obedece, permanece. É por isso que nós permanecemos, porque nós estamos em pleno exercício de obediência. A obediência gera permanência. Ninguém aqui é um Superman. Não. É porque tem gente que fala, porque eu, porque não sei o que. Não, é a misericórdia, é a obediência. Quer ver uma coisa? Deus prometeu, já que nós estamos falando de Abraão,
prometeu Isaac, que ele seria pai da grande nação. Isaac veio. Aí Deus pediu quem para ele? Isaac. Oxe, Deus prometeu E pede de volta? e pede de volta. O que Abraão fez? Falou não para ele? Não, foi lá e levou. Foi lá e levou. Quando ele foi descer o cutelo, Deus falou, para. Falou, mas o senhor pediu para me sacrificar. Então, já que você quer sacrificar, dá uma olhadinha para trás aí, ó. E fica à vontade. Mas a promessa permaneceu por causa da obediência. O que Deus estava dizendo é, para mim, o que mais vale, Abraão, é a tua obediência do que o sacrifício. Tem muita gente querendo sacrificar. Eu não posso, porque lá os antigos sacrificaram, tal, os profetas. Pode. Só que Deus, ele quer mais a nossa obediência do que o sacrifício. Porque de sacrifício ninguém entende mais do que ele. Porque o dele foi o único que gerou vida. Maior. E nós só estamos aqui hoje por causa do sacrifício maior. Então, William, vamos para as perguntas aqui. Ó, fizeram uma pergunta aqui. Olha, meu Deus do céu. Pastor, o que o senhor acha do Flamengo? Gente, meu Deus, essas perguntas aí. Pastor, Não pode mentir, não, pastor? eu vou responder. Eu acho que é heresia, hein? Eu acho que ele não é o maior time do Brasil, começando por aí. Não é o maior ou é o maior? Ele é a maior torcida do mundo. Isso aí é comprovado. Agora, o maior do Brasil não, porque o maior é aquele que ganha mais, que tem mais títulos dentro do país. E dentro do país a gente sabe que é o Palmeiras. Dentro do país. Ok. Aí, se o Flamengo quer ser o maior da América, já não daria. Porque o São Paulo tem 3, o Palmeiras, o Grêmio e assim vai. No mundo dos brasileiros, o São Paulo tem 3, então não dá para ser o maior. Não é o maior. Mas é a maior torcida. A maior torcida. A torcida que mais, né, fica no cheirinho. Mas é isso aí. Falando nisso ontem, não vou falar nada, né? Pelo amor de Deus. Então tá bom. É a opinião do pastor William. Gente, não é minha, é dele, ok? Não é do podcast, é dele. Ok? Flamengo. Brincadeira, gente, né? Perguntaram aqui, ó. Quando comediante, você fazia quais imitações? Nossa. As principais, assim, que eram as melhores, assim. Olha, depende do período, né? Na igreja era Umas que te marcou. Cita umas duas aí que te marcou muito. O Craque Neto. Craque Neto. O Craque Neto da Band, né? Marcou bastante. O pessoal gostava muito, né? O jeitão dele, os trejeitos, a voz. Então marcou o Craque Neto. Eu acho que tinha que imitar ele, deixar registrado. Se o Craque Neto fosse começar o podcast, então ele é... eu tô rouco, gente. Só lembrando que eu tô mais seria mais ou menos assim, ó. Peraí. Uma ótima noite em nome do Pai, do Filho, da mãe do pastor Coutinho, que tá me devendo pra caramba. Mas quero falar aqui, é um cara que é bom demais. É um cara que é um monstro sagrado. Eu tô rouco. Ô Coutinho, o programa é meu, Cascão. Não vem no meu ouvido aqui, não. Deixa eu falar aqui primeiro. Corinthians uma draga, né? Você gosta de Veloso. Cabelo de boneca. Cara, muito bom. Volta o aplauso aí, porque foi muito bom. Aí você fechar o olho, você já... Não, mas é porque... Tipo, o Alisson nem sabe o que é, só vê Dorama, Alisson. Eu tenho um vídeo lá, um único dele guardado. Porque ele bate com a mão. Você tá de brincadeira, pô. Tá de sacanagem. Você quer falar que o Flamengo é o maior time do Brasil? Ô, Tite! Tá de brincadeira. Igualzinho, é muito bom. Muito Imagina bom. o Neto se ele fosse pastor, meu Deus do céu. Pregando evangelho. Você tá de brincadeira, né, João? Vai ficar até quando nesse negócio de ficar aí, ó? Cabelo de boneca. Tem o Wesley. Qual é o significado de hipotermia que você falou no culto passado? Meu Deus, mas daí... Dá um tiro curto aí. O que é hipotermia? É um estágio de frio muito intenso. Quando a temperatura do nosso corpo, ela cai além do que ela consegue manter. E aí tem o primeiro, tem o segundo e tem o terceiro. Então, tipo assim, a pessoa ela cai ali geralmente 2, 3 graus do natural, depois ela vai caindo, quando ela chega nesse terceiro estágio, é o ponto que pode trazer a morte para ela. É claro que, falando de uma maneira mais projetada dentro da medicina, a gente vai ficar aqui, acho que eu não sou especialista nisso, né? Eu não sou médico, mas é um estágio abaixo, né, de um frio, vamos dizer assim, muito grande, porque as pessoas que morrem de hipotermia é porque a temperatura que ela estava já não se torna mais ambiente para ela, a ponto de agredir, né? Mas aqui na mensagem seria um outro... Ok, mas deu para entender. Mas hipotermia, Google. Dá um Google aí. Chat, qual é?
GPT, né? Nossa, tá terrível esse chat, hein? LGBT não. Hã? LGBT? Não, né? Que isso? Você tá participando do chat LGBT, ué? Tô fora. Que isso, Valeu, barão do Tinder. LGBT Barão que tá tudo. inserido no Tinder. Não tem corte não, já falei, não corta não. Varão das cores. Barão colorido. Barão da aliança. Barão das... Pastorzão, qual sua maior dificuldade na caminhada cristã? Sua percepção, vou depois perguntar pro Wesley também, a mesma pergunta. Pastor, a maior dificuldade na caminhada cristã sou eu mesmo. Porque todo dia eu tenho que lutar contra mim mesmo. Própria vontade. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem. E as pessoas às vezes não entendem isso. Falam, maldito é eu que confio no meu próximo. Não, maldito é eu que confio em mim mesmo. Então a minha maior dificuldade é a luta diária contra mim mesmo. Porque às vezes a carne grita, Sim. né? Mas eu preciso renunciar. E eu sempre falo que o maior adversário que nós temos somos nós mesmos. Sim. Então às vezes eu preciso olhar para esse adversário e enfrentá-lo. Ok. Olhar no espelho e falar, é você que está sendo sabotador. Principalmente na questão de procrastinação. A E eu procrastinação é uma... Eu já fui um procrastinador. Eu também. Isso aí, de alguém olhar e falar tanto talento, tanta habilidade, para as pessoas, sempre disposto. Para mim, procrastinação total. E a minha esposa me ajudou muito nisso. Glória a Deus. Então a minha luta diária é contra mim mesmo, nesse sentido de não... Procrastinação. Isso. Ok. Pastor Wesley, a sua opinião, para você, maior dificuldade na caminhada cristã? Na minha opinião, hoje é a constância. Sim, Tendo em vista aí diversos fatores que fazem o pessoal hoje alterar a sua constância de uma forma significativa, é onde nós percebemos muitas das vezes pessoas abrindo mão daquilo que sonham, daquilo que projetam, por conta de não conseguir perseverar a ponto de acreditar totalmente naquilo que elas sonham. Sim. E acabam aí desanimando por conta das circunstâncias. É verdade. Pastor Coutinho, qual a sua maior dificuldade na caminhada cristã? A que eu mais encontrei, eu encontrei muita dificuldade em ter paciência no processo. Eu sou um cara muito imediatista. Sempre fui. Até hoje ainda sou um pouco. Aprendi a lidar, mas sempre fui muito imediatista. Então, eu tinha dificuldades com a paciência, né? Se Deus falar, vou fazer isso agora, o agora de Deus para mim era agora, no meu tempo. Mas o agora de Deus é no Kairos, não no Cronos. Então eu sempre tive dificuldade, eu sou muito executador. Eu sou muito executar as coisas. Acabou, fazer, bora. Não é bora, vamos pensar, não, bora, Amanhã vamos fazer. não, é agora. É agora. Não, amanhã, semana, não, é agora, vamos fazer. Então eu sempre fui muito pode ser. imediatista. Então isso pra mim foi uma dificuldade muito grande, né? Que aí quando não era no meu tempo, no meu governo, no meu controle, como a maioria das coisas com Deus, a maioria não, todas não são do nosso tempo, nosso governo, nosso controle, eu tinha problema com isso e crise comigo mesmo, porque eu sou uma pessoa muito imediatista. Claro que hoje melhorou muito, mas por muito tempo sofri por isso. Foi uma dificuldade que eu encontrei. Nossa, eu também. Pastor, uma outra pergunta aqui pra gente correr pra finalizar. São duas perguntas em uma, tá? Tá assim, ó, pastor, cobra um valor fixo pra pregar? E a outra é algum motivo que não faça você voltar em alguma igreja que fez agenda? A primeira é seu. Se cobra algum valor fixo pra pregar? Eu cobro 15 mil. Só que ninguém dá. Aí, ó. E aí eu vou pela oferta aqui. Aí eu falo um negócio aqui, nossa. Eu falei que... Mas você vê, né, mano? É assim, eu não estipulo valores. Eu procuro sempre atender as pessoas. É claro que eu não vou em qualquer lugar. Né? Nós sabemos do contexto e tudo mais. Mas, assim, eu sempre atendo e eu aprendi a abençoar. Lá atrás, quando eu coordenava, bem lá atrás, né, a gente sempre ralava muito, a gente sempre se empenhava para abençoar, porque eu tenho que ter esse coração de semear. Então, assim, eu não estipulo um valor. E na segunda pergunta... Algum motivo que faça você não voltar em alguma igreja que você foi cumprir uma agenda? Sim. Pregou lá, aconteceu
pô, aconteceu alguma coisa que, cara, eu não volto mais aqui por causa disso. O motivo que eu não volto é quando eu não sou bem recebido. Ok. Se eu não for, no geral, se eu não for bem cuidado, bem tratado, eu não tô falando disso em relação a dinheiro, não. Sim. Ah, não me deu uma boa oferta? Não é só isso, né? Tanto porque eu tenho meu trabalho e tudo mais, né? Mas assim, existem lugares que judia, né? Judiam, existem, tipo assim, até em coisas simples. Eu me lembro uma vez que eu fui em um congresso e eu conversei com o pessoal 6 meses antes. Aí eu cheguei lá e falei assim, vamos ouvir o pregador aí, vai pregar aqui, o pregador aí. Tipo, desdenhoso. Nem meu nome. Nem o nome, né? Mas o cara que apresentou ali não conhecia. Pergunta, se prepara. Ô, Breno, que isso? Tem o número de honra, né? De humanidade. Já aconteceu assim de deixar em rodoviária, não é nem aeroporto, né? Porque em rodoviária esperando. Rapaz, acabei esquecendo que você chegar nesse horário. Então, assim, eu só não volto se eu não for bem tratado. Ok. Não é isso. Eu vou, mas se eu não for bem tratado, eu não volto. Ok. Pastor Wesley, qual que você tá cobrando? Depende, pra pregar. se for no Pix, cara. Tem desconto. O povo vai cortar essa coisa. Fala, Wesley, algum motivo que faça você não voltar a algum lugar que você for ministrar? Motivo? Alguma coisa. Ó. Se acontecer isso, não tô falando que aconteceu, mas, pô, se acontecer isso, cara, eu não vou. Fora o sal grosso, as coisas não brincam. O que eu vou dizer? Coração é bom. Eu também, Olha, eu também sou assim. Eu tô concordando com o pastor William, porque eu acho que a questão não entra nem na questão de honra. Porque aqui na igreja a gente tem o costume de sempre receber bem as pessoas, enfim. O máximo que puder fazer, eu além faço. do que a gente pode. Então, acho que o ser bem tratado, bem recebido, demonstra que estavam esperando aquilo que você vai carregar para aquele lugar. Sim. Acho que uma boa recepção ali. Cara, não sei. Já fui muito maltratado. Eu fiquei para responder essa pergunta. E voltei nos lugares. Mas assim, pra mim, algo assim, pastor, se eu for e acontecer isso, eu ver isso, não volto. A não ser que seja uma ordem clara de Deus para que eu volte. Se no lugar que eu for, eu perceber que eu vou tentar usar uma linguagem mais precisa possível. Se eu perceber que Deus não tá lá. Por exemplo, for numa igreja ter prostituição, safadeza, pastor safado, não volto. Não, isso aí, mas o amor ao povo. Eu tenho um amor ao povo que Deus me deu. Isso aí não tem como. O que eu falo no sentido assim, que se eu não for, é que eu não sou obrigado mesmo. Sim. A não ser que Deus deu uma ordem clara e todos nós concordamos que nós iremos. Sim. Mas assim, se eu puder dizer não para um lugar que não fez questão que eu... Né, que eu não sei se já passou por isso, mas quantas vezes, não vai dar, aconteceu isso, na semana, aí vai ver, é porque aconteceu o fato, que até mentiras, e foi ver no final do ano tinha um congresso porque tinha um famoso. Já aconteceu de eu chegar para pregar em um lugar, e aí me mandarem para outro do campo ali, por exemplo, porque naquele momento tinha um pastor famoso, vamos dizer assim, né? Porque fama todo mundo tem, mas ao nível né, mais imenso, de colocar, você vai pegar. Eu sabia que não era ali. Mas se a pessoa fala, então, é porque aconteceu de estar recebendo, pastor, dessa vez você vai estar aqui, mas logo que o senhor volta. Não, te descarta, te coloca ali e, sabe? Então é nesse sentido que eu quero dizer. Eu aprendi assim a tratar muito bem as pessoas. Eu aqui, por exemplo, na nossa igreja, a gente tenta honrar o máximo possível, nós tentamos honrar, porque dá honra quem tem honra, a pessoa tá ali, um homem de Deus, uma mulher de Deus, carrega algo precioso e recebemos na qualidade do profeta. Pastor, pregação expositiva ou temática? O que você prefere pregar? Aquela expositiva que você vai expor ali o texto ali ou um tema? Se tiver um tema, vai rodar a Bíblia toda naquele tema. Sua preferência? Eu acho que hoje eu ministro mais a expositiva, né? Eu pego o texto ali e destrincho ele. Mas a temática também é muito importante. Na sua opinião, você gosta mais de pregar qual? Ou qual você se sente mais confortável? Eu me sinto mais confortável na expositiva. Só que eu penso que dependendo se é um exemplo, uma escola, sim. Se é uma
uma conferência, vamos dizer assim, né? É claro que eu não sou... Eu vejo as pessoas, conferencista é aquele que confere muito bem o assunto que ele está falando. Não, tem um cara de conferencista aí, Isso. mano. Então, dentro de uma área, por exemplo, que eu possa lhe conferir, eu acredito que a mensagem temática ela é muito plausível, né? 4 passos, 4 argumentos. O pastor Silas, por exemplo, usa muito. Muito. Eu aprendo, Temática. né? Ele é Mestre, né? Então, mas eu gosto mais da expositiva. Pastor Wesley, expositivo ou temática? Temática. Temática? Eu gosto muito de pregação expositiva, mas os últimos dias eu tenho pregado muito temática. Mas eu gosto muito da pregação expositiva. Agora, se você me perguntar qual que pra mim... Qual que arde eu vou nem falar qual que arde, mas qual que flui mais é a temática. Pra mim é temática. Não sei se é porque eu sou pastor de igreja, mas eu sinto, a igreja tá precisando de ouvir sobre oração. Aí eu vou, preparo. Roda a Bíblia toda falando sobre oração. A igreja tá precisando ouvir sobre provação. Eu vou, entendeu? Então, foi mais. Pastorzão, considerações finais aí, manda um abraço quem quiser mandar. Eu só tenho a agradecê-los, né, pelo carinho e por me proporcionar esse momento de bate-papo. E é o primeiro podcast que eu participo. Eu já fui convidado outras vezes, mas não pude estar. E já tive vontade de estar em alguns, né, que eu não tive a oportunidade. E até me lembro quando o pastor Ferreira veio aqui, eu falei, eu vou participar daquele podcast. Eu não sabia que seria o primeiro, né? Palavra liberada. E hoje foi assim, mais um bate-papo mesmo. Mas eu quero agradecê-los aí pelo carinho, desde ontem, né, da maneira que vocês nos receberam. Eu até comentava com o Josué que realmente chega a ser constrangedor, né, no sentido plausível. Né? Desde quando chegamos, eu só comentei com o senhor que eu estava procurando uma vaga para estacionar. Não, tem essa vaga aí e tal. Estava próxima. Já pediu para os voluntários se ir ali. Eles não deixaram relar na caixa. Não. O cara estava sozinho, tinha 2 caixas pesadas. Eu vou levar. Não, vou levar. Daqui a pouco veio outro e tal. Me receberam na porta, me abraçaram e tudo mais. Ali com o senhor e né, desde antes de vir para cá, como que tá, e daí já saíram daí, no meio do caminho. Então, esse cuidado de vocês, assim, é muito especial. Eu fico muito grato. Meu desejo é que Deus continue realizando mais e mais na vida do Senhor, da pastora Gabi, dos demais pastores, pastor Wesley, de todos os pastores da igreja, os obreiros, voluntários, e toda essa igreja amada que é a GP. Agradecer também ao apóstolo, né? Que é um amigo que eu tenho no meu coração e um cara que eu me inspiro, uma pessoa que realmente eu respeito o que ele carrega. Então eu sou muito de agradecer mesmo, assim, se deixar eu fico agradecendo. E quero mandar aí um beijão primeiramente para minha esposa, que eu amo demais, a Daiane, né, meu pastor, que é uma referência para minha vida, pastor José, a família dele. E também eu sei que alguns amigos, né, que sempre me acompanham, as pessoas, né, que estão ali no meu Instagram, né, no meu perfil, né, que sempre realmente são fiéis ali também, agradeço demais. E aos amigos mesmo, Josué é um deles, é um irmão, né, de outra mãe, mas é alguém que eu tenho no meu coração. E é isso. A consideração final é que esse podcast ainda vai ser ouvido por muita gente aí no Brasil. Sim, será. Eu quero voltar aqui. Como te contar no Instagram? Qual que é o seu arroba? William Canuto. William Canuto com 2T, 2T, né? Okay. Na verdade é 1, mas não tinha a possibilidade. Aí ficou 2T agora. Pronto. Vai ser colocado aí no embaixo, assim, aí, ó, em algum lugar aqui embaixo. Esses dias eu estava fazendo ali um balanço e já são mais de 12 milhões de visualizações dos Reels, assim, abençoando vidas, pastor Coutinho. Do senhor? Isso. Glória a Deus. Então vamos lá, gente. Sigam o pastor William. Sim, sabe? Deus é maravilhoso demais. Ver pessoas. Ontem eu recebi mensagem daqui da igreja, né? E até chorei. Né? Daí, às vezes, brincando com o Josué, comecei a ler a mensagem. Do nada parei, ele olhou pra mim. Aconteceu? Eu falei, não. Aí mostrei para ele as mensagens, sabe? Como eu recebo diariamente. É isso que faz a gente continuar. É igual eu falo, não é sobre números, mas é sobre as pessoas que estão sendo alcançadas. Sempre será. Pastor Wesley, considerações finais aí. Só agradecer pelo momento. É um momento em que a gente pode compartilhar um pouco do reino em si, ouvir um pouco da história do pastor e saber que tem pessoas ainda que estão comprometidas aí com o propósito. Amém.
Pastor William, obrigado. Oportunidade incrível. Obrigado. Foi incrível. Papo incrível. E que Deus te abençoe e te prospere, que o Senhor continue avançando aí, progredindo para a glória de Deus. Eu Amém. creio que muita coisa vai acontecer. E se eu puder fazer parte disso de alguma forma, conta comigo. Só já faz. Tá bom? Tamo junto, Tamo gente. junto, meu querido. Deixa eu anunciar esse livro aqui, ó. Sobreviva. Chegue Bom, onde Deus te mostrou. Já leu, pastor? já. Livro da Pós, já leu, Ed? Leu mesmo? Já. Ah. Nossa. Não lembro. Gente, leia esse livro. É um livro incrível, o livro do nosso apóstolo Alexandre Marim. Conta muita coisa legal e é tão incrível que estamos falando agora. Hoje é sexta e na próxima quarta-feira é a inauguração da sede da igreja. Aqui tá falando um pouco sobre a história. É muito incrível. Entre em contato conosco, que a gente envia para tua casa. Eu vou te falar, isso aqui não tem nem preço, que é uma experiência de um homem contada em palavras. Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família. Gente, tem um patrocínio aqui. Não, tô sendo pequena porque cadê a grande? Né? Traz a grande. Eu já comeu? Comeu, Juninho? Nada. Gente, já comeu. Tem a pizza da Pizzaria Campos. Eles sempre patrocinam a gente aqui. Manda uma pizza pra cá pro podcast. Quero agradecer. Gente, você que é cristão, principalmente você mora em Camboriú, Balneário Camboriú, crente quando acaba culto tem fome. Crente acabou o culto, tá com fome. Tá com fome, vai comer o quê? Pizza. Então vai lá na Pizzaria Campos. Amém? Principalmente os membros dessa igreja, porque a Pizzaria Campos é 2 ruas daqui. Acabou o culto, vai lá comer pizza na Pizzaria Campos. Sai do campo de batalha e vai pro campo da pizza. É, Barassuri Cominasse, viu? Isso aí, irmão. Então vai lá. Jerry. Vai lá. É incrível. Muito obrigado, Pizzaria Campos. Vocês são incríveis. Beijo no coração de vocês. Amamos vocês. E, povo da GP, vai lá comer pizza. Pede em casa que chega lá. E é isso aí.